Ok, vamos iniciar. Portanto, boa noite para todos. Com muita alegria nós estamos de volta para mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós iniciamos, sempre lembrando que o livro foi editado em 18 de abril de 1857, em Paris, e a gente tem a honra, a alegria de estar fazendo esse estudo da obra, já caminhando para 19 anos em sequência, sendo que nós trabalhamos 13 anos estudando a obra, da primeira questão até a 1019, lá na Rua Arthur de Sá, no grupo Fraternidade Irmão Werner, e nós já estamos caminhando para 7 anos aqui na FIAC. Né? Então, 18 anos e alguns meses aí estudando o Livro dos Espíritos. Sendo que lá nós trabalhamos até a 1019, né? E tem 7 anos que, graças a Deus, a gente está aqui e estamos chegando à questão 307. 307, faz a conta aí, para 1019, eu estou achando que aqui na FIAC vai passar de 13 anos. Mas, inclusive, a gente endereça um grande abraço a todos os nossos amigos da Fraternidade Irmão Werner, na pessoa, inclusive, da Beatriz, presidente, dos seus dirigentes, e de toda a família, de grandes amigos, que nós, efetivamente, nos tornamos no trabalho que foi realizado lá. Nós abraçamos a todos que estão presentes, sejam bem-vindos. Nesta noite, eu gostaria, se vocês me permitem, em nome de vocês, nós vamos abraçar especialmente o nosso querido amigo Marcelo. Marcelo, se você me permite, eu vou falar o que você disse. Marcelo é um estudioso do Livro dos Espíritos, também como membro da FIAC. Marcelo é de Belo Horizonte, não é isso, Marcelo? E o Marcelo está morando no Acre há quantos anos? 24 anos. Ele reside no Acre há 24 anos, possivelmente foi a trabalho, é isso, Marcelo? Marcelo é um militante do movimento espírita lá no Acre, inclusive tendo sido o fundador de uma casa espírita que tem o nome de Erato Marcelino. Para quem gosta, quem se lembra das obras de Emmanuel, Erato Marcelino é um personagem do livro Ave Cristo. É um personagem que teve uma participação muito especial. Se a minha memória me permite, se eu cometer algum equívoco, você nos ajuda. Erato Marcelino é que foi um cristão que levou Tassiano para o martírio, né? Tassiano, que é o nosso querido Arnaldo Rocha, para o martírio no circo. Né? É uma história muito bonita. E Erato Marcelino é uma encarnação do nosso querido amigo, educador, Honório Onofre de Abreu. Que, diga-se de passagem, nós, inclusive, designamos a livraria da FIAC com o nome do nosso inesquecível Honório. Né? Então, está aí o nosso querido Marcelo, que revelou que acompanha os estudos da FIAC, lá do Acre, não é isso, Marcelo? Então, é muito legal as pessoas, né, que é um testemunho, né, uma prova viva de companheiros que acompanham o trabalho que nós temos a oportunidade de fazermos juntos. Então, sem delongas, Marcelo, seja bem-vindo, é uma grande honra, e eu gostaria de anunciar Marcelo, semana que vem, ele vai embora dia 28, aí nós laçamos ele dia 27, né? Ele vai fazer a despedida de Belo Horizonte vindo à FIAC. Sexta-feira que vem ele vai fazer um estudo do livro Ave Cristo, ele vai narrar o martírio de Nestório. Então, fica aí o convite para que você esteja conosco. Ok? Bom, gente, sem delongas, nós estamos, então, estudando o Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 6º, intitulado Lembrança da Existência Corporal. Hoje eu vou dar uma acelerada com o livro, porque nós temos um desafio um pouquinho diferente aqui. A partir do estudo da última semana, que nós recebemos alguns pedidos e a gente vai tentar atender por conta da passagem do Evangelho que nós trouxemos aqui, mas ficou um tempo muito pequenininho para a gente discutir o texto que a gente vai relembrar aqui. Então vamos lá, diretamente para a questão 306b, pede para aumentar um retorno um pouquinho. O espírito entrevê
o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta: certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. O objeto do trabalho de hoje, questão 307 agora. Porque na 306 nós comentamos ela na última semana. 307, Kardec formula assim: como a vida passada se reflete na memória do espírito, será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? Resposta: de uma e outra forma. É como se estivessem presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros permanecem mais ou menos vagos na sua mente, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes, evocas um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso pouco lhe interessa e logo cai no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Nas questões de 304 até 306b, a gente percebe, através das questões formuladas por Kardec e as respostas tão bem apresentadas pelos espíritos, que o recordar da vida que está o espírito deixando, no sentido, as experiências da última encarnação, é um fator que é extremamente importante para a adequação do mesmo no novo contexto de vida. Porque a vida não cessa. Cessa a desenvoltura do espírito utilizando do corpo de carne. Morre o corpo, o espírito, portanto, vai continuar a sua realidade. Ele não vai para uma outra realidade. A realidade é uma só. Chegar-se-á um tempo em que nós, espíritos, vamos desencarnar de uma forma muito sutil, muito simples. É como se saísse de um departamento e entrasse no outro. Entrou num portal diferente, né? E a gente vai observando, e agora me vem à memória, uma reunião que nós fizemos aqui, quando eu fiz a leitura de uma descrição de Luísa Xavier, irmã de Chico, ela descrevendo como que foi a desencarnação dela. Quem estava aqui vai se lembrar, e enfim. E é tão interessante porque ela foi descrevendo com tanta... como que foi o processo, né? Ela estava acamada, enferma, já idosa, e ela vivia uma dupla realidade, se eu posso assim dizer. Ela via os encarnados em torno, né? E os espíritos se aproximando. E ela se sentia extremamente feliz pela presença, por exemplo, de Maria João de Deus, a mãe dela, de Chico, enfim. De José Xavier, seu irmão, que foi um
um grande expoente do espiritismo, junto com Chico, nas reuniões em Pedro Leopoldo. José Xavier era o braço direito do Chico, né? Para não dizer que o Chico também era braço direito dele, que a gente gosta de ficar hierarquizando, né? E esquece que a dinâmica do trabalho é em equipe. Cada um tem a sua oportunidade de contribuir. Mas voltando. E nessa condição, ela vendo os encarnados, os laços se afrouxando, e ela se deparando com a realidade espiritual, ela começou a sentir uma grande alegria, quanto da saudade da mãe, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela olhou para cá, viu a vida que ela estava deixando, principalmente na manifestação da Luísa, no que remonta à mãe, a Lúcia. Nós tivemos o privilégio de conhecer e de fazer uma prece, até no envolvimento do neto dela, com a presença lá em Pedro Leopoldo. E a Lúcia era o referencial da mãe. Referencial da mãe. Então, quando ela viu, da mãe, no caso, a Luísa. Quando a mãe Luísa viu a mãe dela, que era a avó da Lúcia, Maria João de Deus, ela falou assim: peraí, então essa história de desencarnação é verdade. Eu estou desencarnando. Aí ela entrou num processo complicado, porque ela não queria deixar a filha. Então ela entrou num desespero. Então a desencarnação dela foi muito traumática. E os espíritos tiveram que interceder assim, de uma forma que ela pudesse, porque o espírito precisa de contribuir. Se ele começa a entrar num conflito, brigando com a própria realidade, ele dificulta o processo. Como também o encarnado pode, os encarnados familiares criam vários empecilhos. Costumam os espíritos oferecer o que é chamado melhora aparente, para que as pessoas relaxem. Então hoje ela melhorou. Então já que a mamãe melhorou, pode ir para casa, descansa. Então tá bom, eu estou muito cansado, amanhã eu volto. É o suficiente. A turma vai passear, aí os espíritos, graças a Deus, agora nós podemos levá-la embora. Porque o apego, aquela coisa é muito complicada. Mas eu estou falando de memória. Então, viver essa realidade, quando ela é um procedimento que as duas realidades vão se conjugando, né? Dois conjuntos, aí você vai trabalhar a interseção disso. O processo é a interseção dos conjuntos, né? Aí o espírito pode se libertar tranquilamente. Ele se libertando tranquilamente, a memória, no que remonta ao passado recente, fica muito claro para ele, né? Então tá bom, vovó, vamos, vovó. Aí ela olha para trás, está ficando filho, ficando marido. O problema é quando olha e fala assim: o que ele vai fazer agora? Vovó, deixa eu ficar aqui. Aí não quer ir. E o que será da minha herança? Nossa, vocês vão brigar demais. Aí não teve evangelho, aí briga mesmo, né? Porque a briga está na razão direta da incapacidade do indivíduo de conciliar, de abrir mão. Porque fica todo mundo brigando, de quem que é o copo, de quem que é a renda, de quem que é a agulha. Aí briga, daqui a um pouco brigaram por causa dos objetos, eles nem lembram mais do objeto. O negócio era a briga. Isso é só uma pinceladinha, uma pimentinha, só para a gente refletir, porque pode ser que a gente está vivendo isso, ou já vivemos. Ou pode ser que daqui a pouco você vai ter que discutir isso. Então, cuidado, porque as questões materiais, né, que na realidade é o ponto, o fulcro dos nossos interesses, né, egoístas, nós podemos, por causa de pouca coisa, acabar de dilacerar famílias, perder amizades, enfim. O espírito desencarna, então ele vai ter essa memória. Ele vai se lembrar instantaneamente de tudo o que ficou para trás. Aí vai depender, como nós estudamos aqui, do interesse e do merecimento do espírito, da capacidade do espírito. Então, a força de vontade em lembrar é característica dele. É importante lembrar, né? Aí vai entrar a questão dos valores. Isso é muito valioso para a gente. Hoje, quando nós fazemos uma
voltamos no tempo, né, para relembrar determinadas experiências, essas lembranças podem brotar naturalmente, como você pode se esforçar por catalogá-las de novo, né, de trazer à baila de novo. Então, para nós, hoje, estudando doutrina espírita, a gente vai percebendo o seguinte: para lembrar, meu amigo, se você está querendo buscar, busque o que venha a ser importante. O que possa ser educativo. Lembrança que vai trazer sofrimento, culpa, não justifica. Não justifica recordar. Então, essa questão 307, ela é muito importante para nós, porque nós precisamos de lembrar que existe aquela condição do espírito, no mundo espiritual, por ele estar desmaterializado, se eu posso assim dizer, ele não tem mais vínculos com as questões terrenas, a viagem dele pode se fazer de uma forma muito tranquila. Aqui, os espíritos estão dizendo que existem espíritos que nem se lembram nem dos nomes daqueles que aqui ficaram. Né? Tamanha, não estou dizendo aqui, numa questão de indiferença. Né? Mas, por exemplo, tem alguns personagens da nossa vida que, se a gente fizer um esforço para lembrar, a gente não costuma ter dificuldade. Né? Costuma ter dificuldade. Essa semana eu encontrei com uma amiga do passado, aqui no bairro Nova Floresta. Eu estava buscando os meninos da escola, aí de repente ela atravessou a rua. Eu confesso que deve ter uns 20 e tantos anos que eu não via a companheira. E ela atravessou, né, eu estava passando com o carro, ela foi atravessando, eu fui andando devagarzinho. Quando eu observei ela passando, aí eu falei assim: fulano de tal. E falei assim: olha para mim para mim te cumprimentar. Isso é exercício que você faz, é natural, tá? Isso não tem nada de sobrenatural. Eu falei assim: eu quero te cumprimentar, olha para mim. Eu lancei a onda mental. Graças a Deus ela estava perceptiva, né? Ela estava sensibilizada, ela foi e se voltou. Quando ela olhou, aí eu fisguei com um olhar. Aí ela olhou e eu fiz assim, né? Aí eu pensei comigo: nossa, eu esqueci. Não é todo mundo que lembra das coisas com facilidade. Aí eu observei que ela foi atravessando assim, olhando para mim, né? Eu falei assim: não, agora olha para lá, porque senão você vai trombar do lado de lá. Aí ela foi olhando e isso é brincadeira. Aí eu fui acenando, e, obviamente, o trânsito, eu tive que ir arrancando. Isso deu um lapso, assim, talvez de 1 minuto. Ela olhando e eu acenando. Aí, por fim, eu fiquei com dó. Eu fiquei pesaroso. Aí eu falei meu nome. Falei o nome dela e falei meu nome. Quando eu falei o meu nome, não, mas foi o suficiente para que a memória dela favorecesse a reminiscência. Né? Porque nem sempre o nome vai ajudar. Né? De repente, pode até surgir algum tipo de emoção, identidade vibratória, o sentir-se bem ou ter dificuldade no trato. Isso é natural. O que não necessariamente o detalhe vai vir à baila, à tona. Porque aí entra a questão do nome. O nome, vou dizer assim, é um recurso didático. Porque o importante é exatamente essa percepção, essa identidade, né? Seja no âmbito da simpatia ou, infelizmente, até no campo das adversidades. Aí, quando eu falei meu nome, ela, puxa vida. Mas aí, olha para você ver como é que é a vida, né? Aí, eu só fiz assim, então tá bom, tchau. Fui. Não é? Agora, por que eu encontrei com essa pessoa? Vai lá saber. Agora, eu não tenho dúvida de que nada acontece por acaso. Até para você encontrar com alguém na rua. Então, naquele momento pode ter surgido uma lembrança importante, feliz. De repente, a pessoa podia não estar num momento interessante. Né? Como também a gente muitas vezes é visitado por circunstâncias que favorecem o relembrar de coisas não muito boas. E quando isso acontece, a gente tem que estar muito atento. Aí entra o conhecimento da doutrina espírita, revelação. Revelação espírita, para o espírita, é a revelação do que está no livro. Pô, fica na periferia.
Revelação espírita, na realidade, é a vida oportunizando cenas, pessoas, circunstâncias, recursos, para que nós, com a chave, o Livro dos Espíritos é uma chave. Chave. Aí você vai abrir. Você vai abrir o entendimento para verificar a importância daquele fato. Um olhar de uma criança, com a chave da doutrina espírita, ele pode estar te revelando uma coisa extraordinária. Lembra que tu me contou que uma médium chegou para você, nunca te viu, e de repente, do nada, eu gosto é destas. Né? Eu gosto é destas. Porque não tem, é autêntico, não tem nenhum tipo de sugestionamento. A pessoa está exercendo a mediunidade límpida. Ó, estou vendo fulano, é assim, 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 está do seu lado. E você identifica um espírito com que tem uma vinculação com você. Ou médiuns que chegam, não precisa ser médium, não. Médium na acepção da palavra. Aquele indivíduo que chega para você do nada. Do nada. E solta uma frase. É batata. Não é assim? Costuma ser num trânsito. Costuma ser no ônibus. Costuma ser uma cena que você vai ver andando de carro, andando pela rua, assistindo uma novela, uma televisão, talvez até o Big Brother. Né? Até no Big Brother pode ser que chegue uma lição espiritualizante. De tanta porcaria, vai ter um conteúdo que vai te dizer que você pode valorizar o seu tempo, você pode qualificar os teus sentimentos, inclusive para não assistir o Big Brother. Com todo respeito, a produção, os atores, quem está ganhando dinheiro, milhões de pessoas que acham de uma riqueza, enfim, com todo respeito a elas. Mas se algum de nós que estamos estudando a doutrina espírita, estamos nos sentindo estimulados a assistir o Big Brother, Jesus toma conta do umbral que nos espera. Eu fico preocupadíssimo. Por isso é que eu nem ligo a televisão para não ficar tentado. Para não ficar tentado. Bom, vamos lá. Então ficou claro esse ponto? Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Muitas vezes evocas um espírito errante, como foi dito, que eles não necessariamente vão se recordar das questões que ficaram na Terra. É o que vai acontecer com todos nós, não temos dúvida. Nós, no estudo da última semana, lembra? Que a gente trabalhou questões aqui, como muitas vezes a gente gasta energia, brigamos, discutimos. Questões que são extremamente pueris. Na nossa vida, a gente volta para o passado aí, né? A gente vai analisar algumas coisas e vai ver o tanto que perdemos oportunidades. E olha que nós estamos aqui ainda. Imagina lá no mundo espiritual, o indivíduo falar assim, puxa vida, para que aquilo tudo? Para que tanto esforço, sendo que os assuntos eram extremamente irrelevantes? Agora, sempre estará aí acontecendo o despertar do ser, né? Estando ele desencarnado ou encarnado. O tempo todo a revelação, ela surge por misericórdia da providência divina. Por misericórdia da providência divina. Eu gostaria de perguntar, Marco Aurélio, boa noite. Nós temos alguma participação na sala? Boa noite, Beto. Ô Beto, nós não temos não. Mentalmente eu acredito que o pessoal está querendo participar. Tá. A Cleusa até tinha mandado um abraço para a turma, mas nós acabamos de ficar fora do ar aqui agora e estamos voltando ainda. Então não tem problema. Então mentalmente eles já sabem os caminhos da FEAC, né? A imagem, o áudio, eles devem estar acompanhando. Alguém gostaria de participar? Alguma pergunta? Agora os encarnados. Alguma pergunta? Marcelo, você quer participar? Não? Não, então tá jóia. Bom, nós fizemos uma promessa e vamos tentar aqui, com muito cuidado, trabalhar dentro de todo esse contexto da memória espiritual. Porque
o nosso trabalho da última semana, ele foi tomando um rumo, obviamente, direcionado, para que a gente pudesse trazer essas questões espirituais, do relembrar os fatos, né, para fazermos uma adequação ao contexto da vida atual. Porque esse é o objetivo. Porque senão o nosso estudo fica muito filosófico. E o momento em que a gente está passando, na definição que eu acho perfeita do nosso querido Bezerra de Menezes, é um momento de uma hora grave. É um momento que foi preconizado, que foi previsto, né? Que foi antecipado em toda a história da humanidade, se eu posso assim dizer. Principalmente através do entendimento da espiritualidade no que remonta ao profetismo. Então, se a gente caminha, por exemplo, numa linha dos profetas do Antigo Testamento, que tiveram um papel de precursores para a chegada de Jesus no tempo dele, porque esse é o papel de todo o profeta que vem do alto. Porque existiram e continuará existindo falsos profetas e profetas por excelência. O profeta por excelência é aquele que busca na sua trajetória, na sua experiência, ser instrumento para que a mensagem do alto se espalhe para os corações. O profeta, o falso profeta, é aquele que, em nome das suas prerrogativas pessoais, do seu egoísmo, o profeta, o falso profeta, é aquele que estará agindo em contraposição com a missão outorgada por Deus, que é semear o bem, que é viver o amor. Quando o espírito desencarna, ao chegar do mundo espiritual, o que vai visitá-lo são as manifestações da sua consciência. Nós estamos falando de memória, não estamos? Então, no mundo espiritual fica muito claro uma análise que o espírito realiza no que remonta a uma história que ele deixou, que ele construiu. E é um acontecimento, a desencarnação, muito importante, porque são, vamos dizer assim, é um acontecimento que balança qualquer um, não é? É como se tirasse o piso do indivíduo que está com a mente formatada, preparada para viver no plano terreno. Se chegar para você aqui agora e falar assim, olha, você não mais vai voltar para casa. Vamos pensar na prática. Você não mais irá ver o seu marido. Não fala para mim, graças a Deus, não. Achei que você está falando de mim, falando dela. Você não verá mais a sua esposa. Né? Esposa. Você não verá mais seu filho. Você não vai voltar para casa. Gente, vamos refletir. Vamos ser práticos. A gente viaja. Não é assim? Eu tenho um desafio na minha encarnação. Viajar. Jesus, eu viajo. Primeiro dia eu estou feliz. Segundo dia eu já estou pensando. Terceiro dia eu já estou lembrando do travesseiro. Quarto dia eu já estou em crise. Depois, o pânico. Tem um cunhado meu que eu vou para a casa dele, ele já sabe que no dia de eu vir embora, ele sabe que eu levanto 5 horas da manhã, porque eu quero chegar rápido. Aí eu brinco, viajar é bom demais, mas voltar para casa é maravilhoso. Como que eu vou fazer? Vocês entram em prece. O Casalberto desencarnou, não, lembra aquela palestra, aquele estudo que ele fez, que ele falou que ia sofrer muito. Eu já estou sofrendo por antecipação. Só está rindo, né, dona Eustáquia? Mas imaginemos você não ter mais o piso. É complexo, porque vai envolver sentimento, vai envolver emoções, vai envolver história. E o que é muito importante nesse contexto é que o nosso espírito
nasceu para brilhar, nasceu para fazer luz, nasceu para amar. E o próximo é o referencial para nós amarmos. O próximo, por identidades, por afinidades, né? Ele, na realidade, dentro de um processo de troca, nas associações, desassociações de pensamentos, de emoções, de sentimentos, né? O próximo é o fulcro que nos auxilia no despertar do amor. Porque chegaremos um tempo, aí a gente vai entender Jesus, quando ele fala sobre o amor universal. Chegará um tempo que o Espírito chegará na condição de amar, independente daqueles que estão com ele. Pode estar a alma afim, como pode estar um espírito que, teoricamente, não tem vinculação. Ele vai exercer, ele vai irradiar amor da mesma forma. Então, por isso é que há essas alterações. Hoje você está com fulano, com Beltrano, com Ciclano, naquela família. Hoje eu recebi um texto tão bonitinho sobre família, achei tão bonitinho. De vez em quando chega coisa boa. A família é o referencial. E eu costumo repetir aqui, a partir do que os Espíritos nos ensinam, que o grande problema da sociedade hoje é que a família está esfacelada. Na realidade é isso que aconteceu. As mentes brilhantes que projetaram o materialismo focaram, para que o materialismo se ampliasse, focaram na destruição da família. Pensem bem. Isso é para a gente pensar, é um estudo que dá pano para manga. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente... Mas observem. E qual que é o desafio hoje do homem que saiu de casa para ter? Para ter. Ele deixou de ser, ele deixou de investir nas questões que são verdadeiramente as mais importantes. E por ter, ele teve que abrir mão de alguma coisa. É o chamado, no meio empresarial ou econômico, do custo-benefício. Né? Custo-benefício. Nós estamos pagando um preço muito alto por ter buscado uma série de estabelecimentos psicológicos na adaptação, na vitória no mundo material, que efetivamente nós tivemos que abrir mão de uma série de valores, de oportunidades, que hoje você pode estar com a bolsa cheia, embora seja difícil nesse contexto desse país, né? Bolsa cheia. Bolsa cheia é para poucos. E graças a Deus é assim. Desde Roma é assim. Poucos, os amigos do rei, né? que são efetivamente, que vestem o manto, né? O manto vermelho de César, né? A túnica. Lembram da história? Então, quem é amigo de César está bem com César. Mas quem não é amigo, César manda cortar a cabeça, ele fecha o Senado. Não é assim que aconteceu na história? Não é? Então, é difícil nesse mundo atual, graças a Deus, estar com a bolsa farta. Agora, simbolicamente, eu quero dizer o seguinte, nós conquistamos uma série de questões, não é? Da tecnologia, do conforto, etc. E hoje, qual que é o desafio do espírito? Ele ter o recurso, porque eu brinquei semana passada aqui, tem uma comunidade, não pode falar favela não, tem uma comunidade aqui pertinho, que eu passo lá, eu fico tão feliz, porque todos os barracos têm antena da Sky. Aí eu fico imaginando quais são os pacotes que eles têm lá, né? Porque tem pacote de TV a cabo aí, de todo tipo. Então, quer dizer, nem o pessoal da comunidade pode reclamar que não tem uma TV HD, né? Que tem isso, que tem aquilo, e etc, etc, etc. Mas o que adianta ter a TV HD, não é? Controle remoto, micro-ondas? E cadê o filho? O filho não está em casa. Onde que o filho está? Aonde que está? Aonde que está toda aquela estrutura que sustenta, que é o móvel para nos trazer segurança? Cadê papai? Cadê mamãe? Cadê aquele momento fraterno à mesa, em que as pessoas choram, contam caso, discutem, ainda mais... Família italiana é uma beleza. Nunca vi um povo que fala tão baixo.
e que fale pouco. Aí, tudo isso, cadê? Onde está? Né? Aonde está aqueles momentos? Aí a gente vai entendendo uma série de coisas que acontecem na sociedade. Embora fica parecendo que o discurso é repetido, mas a gente está discutindo isso há muito tempo, dando tônicas, algumas peculiaridades, algumas particularidades. A cada semana os Espíritos sopram para a gente coisas novas, mas acima de tudo para nos mostrar que nós estamos vivendo um momento extraordinário na evolução. Com uma visão humana, está muito difícil. Com a visão humana. Porque todas as pessoas que a gente conversa vão falar a mesma coisa. Tem um amigo nosso aqui da casa, ele anda um pouquinho distante. Eu gosto muito de conversar com ele. Ele sempre já começa o discurso falando assim, eu não vou nem perguntar como é que está a vida, porque eu sei que está corrida. Eu falo assim, não, está mais ou menos. Porque está todo mundo sem tempo. Ele mesmo, antes de esperar a minha resposta, ele já fala, ele já tem a resposta pronta. E eu morro de rir, porque é a tônica de todo mundo. Se eu for lá na minha terra, no interior de Minas, lá para o lado ali da Serra do Cipó em diante, você vai chegar para aquele indivíduo que mora lá no morro, que cuida das vaquinhas lá. E aí, como é que está a vida? Nossa, não estou tendo tempo para nada. Ele mora lá no fundão do interior. Ele não está tendo tempo para nada. Ou seja, tudo muito corrido, muitas demandas, muitas informações. Então, se você, nós, não entendermos o que está acontecendo, aí justifica você entrar em sintonia com a treva. Sintonia com a treva. Porque o objetivo da treva é o quê? É fazer aquele movimento que impede a luz, que cria dificuldades para que a luz se faça. Dentro de um contexto, de uma elaboração mental que nós, seres humanos, estamos sendo pressionados para exercer cada vez com mais qualidade. Porque se você não colocar qualidade na sua vida, você vai ser engolido pelo sistema. Não tenha dúvida disso. Se você não desligar, nossa senhora, eu não sei se eu vou causar demissão, se vai ter gente que vai ficar preocupado, mas eu vou falar. Se no momento do almoço você não aprender a desligar o celular, continuará sem qualidade para almoçar. Fica jogando pasta para dentro, né? Pasta. Esquece que o alimento ele tem que ser assimilado, inclusive vibratoriamente. Ok? Caso aberto, mas não dá, tem que ser almoço de japonês. Tá bom, em pé, mas faça com qualidade, meu amigo. Porque na hora que o seu coração resolver parar, ele vai parar. Ele não vai perguntar se você tem se você tem concorrência hoje, né? Se você tem que buscar menina na escola, se você tem um cliente, olha, essa venda eu não posso perder. Vou achar vendedor aqui no ambiente. Aqui. A gente conhece alguns, né? Só para brincar com essa turma. Nessa concorrência, olha o melhor cliente meu. É o horário que ele tem com a mulher e com os meninos. Você não tem dúvida que a tendência é para o cliente ligar. Esse horário é condição sine qua non. A treva, ela é especialíssima nisso. Né? É na hora que teoricamente não pode ser que vai acontecer. Então, se nós não entendermos que precisamos de cuidar do corpo, precisamos de cuidar da alimentação, que precisamos de cuidar da aparência, mas também precisamos de ter qualidade psicológica, mental, espiritual, para ser bem-sucedido no que você se programa, escolhe para fazer, vai chegar um momento da falência total. Até dos órgãos. Até dos órgãos. Porque eles têm quanto energético. Né? Nós não temos fluido vital? Então, tudo isso é necessário que a gente possa refletir. Por que o tema Apocalipse? Porque semana passada nós trabalhamos com um texto de Paulo, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nessa carta, nós trabalhamos com um texto intitulado A Vinda do Cristo será precedida de manifestações do Anticristo.
Então aí algumas pessoas nos fizeram um pedido que eu pudesse voltar com esse assunto, embora Apocalipse, tudo que a gente vem trabalhando nas reuniões de sexta-feira, são facetas do mesmo contexto. Então, para alguns, Apocalipse é fim do mundo. Isso é um desconhecimento do próprio vocábulo. Apocalipse significa fim do mundo? Não. Apocalipse significa revelação. Revelação é o quê? Tirar o véu. Tirar o véu de um livro, tá. Tirar o véu de um livro, porque o livro é intitulado Apocalipse. Mas, na realidade, é um livro que simboliza profecias que foram feitas por um médium de alta envergadura, que foi João Evangelista. E eu não vou ficar no detalhe, porque o nosso estudo não é só sobre Apocalipse, embora em breve a gente vai estar iniciando esse trabalho num outro movimento, num outro contexto. Apocalipse, então, significa um movimento de profetismo, que tem uma consonância extraordinária com as próprias profecias que foram realizadas, especialmente por 2 profetas, que foi Daniel, né? Tanto que alguns estudiosos chegam até a dizer que João Evangelista teve uma encarnação como Daniel, né? E também Isaías, que é considerado o maior de todos os profetas, né? Que inclusive foi o médium que mais caracterizou, que mais detalhou a vinda de Jesus, né? A passagem de Jesus entre nós. Tanto que Jesus, em vários instantes da sua passagem, dizia assim, por exemplo, quando ele foi entrar em Jerusalém na festa, na Páscoa, ele tomou de um burrico. Estão lembrados dessa passagem? Ele mandou que buscasse um burrico para que ele pudesse adentrar. E ele disse assim, para que se fosse cumprida as Escrituras, né? O que estava efetivamente definido, que o Cordeiro de Deus, o Messias, ia entrar numa cidade em festa, montado numa cavalgadura de expressão. Ele pega de um burrico, né, para mostrar um outro movimento. Mas o que nos interessa com relação a isso? Porque as profecias, inclusive o maior dos profetas, que foi Jesus, deixou um livro muito específico, muito claro para nós, que está, por exemplo, registrado no capítulo 24 em diante de Mateus. 24, 25 e 26. Que é conhecido como sermão profético. Então Jesus, olhando para o templo, junto com os discípulos, inicia dizendo que não ficaria ali no templo, que eles observavam como uma construção imponente, que ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Então, ele inicia dizendo sobre falando de todas as construções humanas que têm um efeito muito importante no crescimento nosso, na desenvoltura, na sensibilidade, nas habilidades, enfim, simbolizando os nossos compromissos na Terra, como espíritos reencarnados, mas que tudo que a gente faz aqui, no seu sentido, que nos vincula à Terra, amanhã isso vai mudar. Isso vai cair por terra. Então, se hoje a sua questão é construir uma casa, vou falar simbolicamente, construir uma casa, pede o seu pai para sentar aqui comigo aqui. Seu pai, chama o seu pai e pede para ele sentar aqui comigo. A casa que você está construindo, é uma casa que vai cair amanhã. Não, Casalberto, mas eu estou fazendo com alicerce bom. Por quê? Essa casa que você está construindo, ela está oferecendo para você o quê? Um abrigo. Senta aqui, seu Gino. Estou sentindo saudade do senhor. Fica pertinho da gente aí. Aê, beleza. O que acontece? Ela é um recurso. Ela é um recurso para nós. Mas você vai usar esse recurso até quando? Esse recurso, depois que você desencarnar, ele vai perder o sentido.
para você. Você não tem que abrir mão desta casa para que a herdade, os seus filhos, por exemplo, possam recebê-la. Não adianta você desencarnar e ficar lembrando da casa. Você tem que aprender a abrir mão da casa. Enquanto você, o espírito, ficar vinculado à casa, o bem, etc., você vai sofrer. Então, qual que é o papel do Evangelho? É nos mostrar que todo o nosso foco que nos mantém numa condição que oblitera, que dificulta o nosso deslindar, a nossa libertação para a vida verdadeira, terá que ser derribada. Custe o que custar. Bem-aventurado quem se desvincula de uma forma natural. E o Evangelho ensina o seguinte: para se desvincular, primeiro você tem que vincular. Não desvincula sem um vínculo, que você se perde. Entendeu? Então, se você quer mudar, uma companheira hoje me abordou dizendo que está para tomar uma decisão. Que está sendo muito doloroso para ela. Porque ela precisa de dar um basta a uma situação. Aí ela me perguntou, qual é a sua opinião? Estou resumindo porque eu conheço um pouco o contexto. Eu disse para ela assim, minha filha, você está me dizendo que tomou uma decisão. Então, a minha opinião não tem nenhuma validade. Você disse que tomou uma decisão. Mas você tomaria essa decisão? Eu falei assim, complicou. Por quê? Porque eu não vivo a sua realidade. Ninguém nesse mundo tem autoridade para falar o que você deve fazer. É óbvio que se é mãe, você tem que falar para o menino. Não atravessa a rua, não. Atravessa a rua, mas olhando aqui assim, assim. Isso é cuidado. Porque você está exercendo uma influência poderosa e importante. Mas vai chegar um tempo que você tem que deixar o menino atravessar a rua sozinho. Não é isso, Marcelo? Então, quem pede opinião está dando um atestado que define uma condição de infantilidade perante o desafio que está na mão dele. Desculpem. Mas a verdade é essa. Na nossa atual conjuntura, eu sento aqui, o que você acha? O que você acha? Aí nós reunimos aqui, numa casa espírita. Qual que é o exercício nosso? O exercício na casa espírita é trabalhar em grupo. Para quê? De repente você já sabe o que tem que ser feito. Característica do líder que tem experiência. Ele sabe o que tem que ser feito. Mas quando ele chama o grupo para discutir, ele está dando oportunidade para o grupo pensar. E o grupo pensando e tomando decisão, amanhã vai se despontar pessoas para assumir a posição daquele que é o líder hoje. Este é o líder por excelência. É aquele que faz com que o aprendiz cresça e que ele diminua. Essa fala é de João Batista, o precursor dos tempos novos. É necessário que o Cristo cresça e que eu me diminua. Apocalipse é revelação. Revelação que com a chave que a doutrina espírita nos oferece, ela tem muito que nos dizer. Muito que nos dizer. A definir o seguinte, deixa eu pegar um texto para que a gente possa citar a fonte, para não ficar parecendo que é tudo nós que estamos trazendo aqui como opinião pessoal. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem. Eu vou explicar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Para terminar, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ah, então essa história de anjo, trombeta, alarido, isso é verdade? Você sabe que tem gente que desencarna, que são pessoas estudiosas e fanáticas com a lei, que ficam no cemitério esperando anjo com trombeta, porque estão aguardando o juízo final? Vocês sabiam disso? Porque isso é prometido por religiosos. É o dia do Senhor, é a vinda do Senhor. Eles estão no cemitério, do lado do túmulo, esperando Jesus voltar, com os anjos. E você sabe o que acontece? Precisamos de ler, André Luiz. Costumam os benfeitores espirituais se apresentarem até luminosos, com forma, em tese, fazendo luz assim de uma forma mais contundente, para que eles achem que eles sejam anjos. Porque eles estão esperando o anjo. Então tem que trabalhar na fé deles. Não são espíritos mistificadores que estão mentindo, fingindo de anjo. Não, não é isso. Porque na concepção de anjo tem a auréola, né? Tem aquela condição. Aí vê uma luz, um espírito, uma condição mais elevada, vão possivelmente se despertar e aceitar o chamado para sair daquela condição de adormecimento. Então Paulo está dizendo o seguinte, que Jesus morreu, Jesus desencarnou. E qual que é a promessa de Jesus? Não é de voltar? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, estarei convosco até o fim. Então, para os religiosos, Jesus foi e ele tem que voltar. Ele tem que voltar. E existem místicos que estão esperando ele reencarnar. E dão datas. Inclusive dão datas. Você já viu na televisão alguns que se dizem o próprio Jesus? Que é a encarnação de Jesus? E Jesus mesmo falou, né? Muitos virão em meu nome, mas não é esta a proposição. Todos que estão dormindo em Cristo, traz para nós uma reflexão muito importante. O dormindo em Cristo significa aqueles que já estão numa sintonia com o Cristo. Não é dormindo no sentido de estarem fora do contexto. Eles já dormiram com Cristo. O Cristo não dormiu, ele não desencarnou. Os cristãos, os mártires, eles dormiram em Cristo. Eles desencarnaram dando a vida pelo próprio Cristo. Eles estão parados? Não. Eles continuam numa dinâmica operacional de evolução. Porque existem aqueles que dormem não com Cristo. Dormem com o diabo. Não se assustem. Dormem, não é nem o termo correto, diabo. Dormem com Satanás. Você sabe o que é o significado? Eu não vou trazer gramática grega aqui, mas o significado de Satanás? Na realidade, Satanás representa opositor. Representa a contraposição. Deus não é luz? Olha para vocês verem. João, capítulo 1, epístola, capítulo 1. Deus é luz. Jesus fala que é a luz do mundo, fala que a gente é luz. Qual que é o significado de Lúcifer? Lúcifer é aquele que é portador da luz. Ele é portador da luz. Mas que por opção, ele ainda não faz luz. Ele porta a luz. Ele traz a luz. Todos nós somos espíritos. E temos o potencial da luz.
há momentos que nós estamos agindo como filhos da luz. Como é que você age como filho da luz? Deus não é luz? Como que você se torna filha de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. O seu Gino, está dando para acompanhar? Todos nós somos filhos de Deus. Mas o filho legítimo, que foi Jesus, primogênito, o que Jesus representa como primogênito? Aquele que faz o que o Pai mandou. Estão lembrados? Jesus fala assim: eu não vim de mim mesmo, eu vim daquele que me enviou, fazer as obras dele. Jesus está dizendo o seguinte, que ele, a missão dele é amar. Ele ama, ele não amou, ele ama no sentido amplo, né, que vence o tempo, eterniza. Ele ama com tanta exuberância, que ele é filho da luz. Quem não irradia luz, não está sendo filho da luz. João Evangelista fala, estão mentindo. Acreditam na luz, mas não fazem a luz irradiar. Então Lúcifer, no contexto, é aquele que é portador da luz. Ele tem o potencial da luz, mas ele prefere fazer treva dessa luz. Está dando para acompanhar? Então, qual que é? O que Paulo está falando daqueles que dormem em Cristo, dos que dormem com o diabo, da vinda do Cristo? Olha o texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A definir o seguinte, qual que é o papel do Senhor? Jesus. Ele não é a luz do mundo? Ele não vem iluminar os caminhos dos homens? A luz verdadeira vem do alto, ela não vem da terra. Primeira coisa. Então a luz manifesta-se de cima para baixo, no sentido de que é o futuro convidando os homens a caminhar na direção dele. Então o alto aqui é simbólico, tá? Quando a luz vem do alto, ela vem fazendo festa. Não pode vir trazer dor, sofrimento. Por isso é que é voz do arcanjo que se manifesta. Doutrina espírita para nós não é voz dos espíritos? Não são a voz dos espíritos? Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. As vozes dos céus. Estão lembrados? Então, como que Jesus volta, depois que ele ensinou, que ele deixou para nós o caminho a seguir? Ele volta nos convidando, de uma forma muito sutil, para que nós possamos prestar atenção nos céus, nos anjos. Eu vou repetir, quem são os anjos? São aqueles que representam a luz. É aquele que tem a luz e faz luz. Então o foco da sua vida não pode ser a treva. Aí eu estava falando da família. Aí reuniu o clã. Reuniu o clã. Vocês já observaram como que a gente presta, que nós somos muito mais Lúcifer do que filhos da luz? Por quê? Em família, muitas vezes, a gente se reúne só para cascar o couro do outro. Quer dizer, junta todo mundo para almoçar, fica todo mundo feliz. Ah, vou ver mamãe, papai, irmão, meu primo, há quanto tempo. Aí chega todo mundo trazendo luz. A luz está irradiando, né? Oh, vou encontrar, está vibrando, luz irradiando. Aí na hora que senta, aí começa, você viu fulano? Nossa, fulano apareceu, mas também, né? Não dá valor para a gente. E aí, daqui a pouco, já começa a falar mal do partido, né? Do poder. Aí quando tem aqueles que torcem para o grande, maravilhoso time, tem aqueles que torcem para aquele time horroroso, aí eles vão começar a conversar. Jesus toma conta. É só Lúcifer na hora lá da festa. Quer dizer, todo mundo tem luz. Mas o comportamento é de Lúcifer, ou seja, tem a luz, mas não é filho da luz. Como que a espiritualidade trabalha com a humanidade? Vozes dos céus, nos visitando, dizendo, Marcelo, hoje tem reunião. Soni, hoje tem um passe.
Gislene, hoje tem evangelização para os meninos. Né? E eles não estão querendo ir. Então, Gislene, inventei uma história aqui, porque os meninos delas adoram evangelização. Mas adolescente, de vez em quando, eles deixam de ser filhos da luz, filhos dos pais. Né? Você está rindo, né? Não é fácil administrar menino para ir para a evangelização. Imagina sexta-feira. Gente, a evangelização da FEAC é um desafio. Sexta-feira, olha só. Aí vai chegar na adolescência, aí eles vão ficar assim, vou namorar, vou para festa, vou para a evangelização da FEAC. Não vou não, mãe. Semana que vem eu vou. Aí começa as desculpas, etc. Daqui a pouco, perna para quem te tem. Já pediram para me passar a evangelização para o sábado, para o domingo. Eu falei assim, olha, eu acho que o gostoso é ser sexta-feira. Porque aí sexta-feira vira FEAC, é a mesma coisa de cristão ir para o circo máximo. Tu vai falar de Basílio. Hein? Que história linda. Não deixe de contar aquele momento que o Basílio... Não posso antecipar. O Basílio vê o... Não, posso falar? Basílio vê o martírio de Nestório. Que cena maravilhosa. Porque o Nestório, que foi uma encarnação antes do Basílio, que é Emmanuel, também desencarnou no circo máximo. Só que as duas desencarnações têm movimentos diferentes. Então, vira a FEAC sexta-feira, meu amigo, é ir para o circo máximo para cristão. Deu aí? Mas o Senhor não desiste. O Senhor não desiste. Porque, na realidade, o despertar do cristão... Olha como que Paulo encerra esse texto. Eu gostaria muito de esmiuçá-lo, mas não dá. Quem sabe Deus permite que a gente comece a estudar o Evangelho do Primeiro Testamento. Aí são quantas encarnações? Portanto, ele termina o texto dizendo assim, a carta é maravilhosa, eu estou resumindo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que os anjos se manifestam, que são enviados de Deus. É a sua mãe que te recebeu, é aquele vizinho que leva o açúcar na hora que falta o seu, né? Aquele prédio, 300 pessoas, só tem uma vizinha, mas ela é joia. Acabou o açúcar, a manteiga, estou lá, e ela sempre, aqui minha filha. Como é que você esquece uma companheira dessa? Toda vez que você encontra com ela no condomínio, não é? Porque a maioria dos condomínios, você encontra com a pessoa, você mora de frente para ela, tem 10 anos, você encontrou com ela 2 vezes no corredor, no elevador. E mesmo assim, bom dia. Mas aquela senhora do condomínio, do apartamento 303, essa eu não esqueço. Porque ela sempre esteve pronta. São vozes dos céus que estão dizendo, o Senhor é contigo. Vinha para a reunião, escutava uma mensagem através da própria voz de Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, e nós ficamos prestando muita atenção numa das frases. Emmanuel dizendo assim, que Jesus não exige da gente nada. Ele espera. E ele espera de uma forma tão amorável, de um amor tão inefável, que vez por outra a gente se lembra dele. E nesse momento em que a gente se recorda dele, a gente sempre encontra-o de braços abertos para nos acolher. E aí Emmanuel diz o seguinte, então nos poucos momentos que estiverdes com Jesus, procure senti-lo como aquele amigo que jamais esquece da gente. E nesse momento perceberás, sentirás que o amor dele é tão extraordinário, que será como um bálsamo, mas ao mesmo tempo um combustível para você voltar para a lida. E quando a luz começar a perder o seu fulgor, naturalmente tu lembrarás novamente do excelso amigo e voltarás a ele. Porque aquele que bebe da fonte límpida do Evangelho
com esse painel extraordinário que Allan Kardec nos oferece, ele jamais se esquece. É a água que sedenta. É a água que Jesus conversa com a mulher samaritana, conforme a descrição do capítulo 4 do Evangelho de João. A água que eu vos der saciará a sede para sempre. E como ele fala, por exemplo, no capítulo 6 de João, é a água que brota que se torna água abundante, é rio, é fonte. Porque essa água é possibilidade de renovação, de mudança. Água, ou seja, renovação, mudança, transformação, oferta para nós possibilidades extraordinárias, para que haja o simbolismo do recomeço, como nos alerta agora o nosso querido amigo Eurípides Barçanufo. Recomeço. Recomeçar. Postura dos nobres, dos sábios, dos humildes, daqueles que percebem que o tempo todo o Senhor está dizendo: vinde a mim. E muitas vezes a gente faz a opção de fechar as comportas, e com isso vamos deixar de brilhar, naturalmente morreremos de fome. Aí nós vamos dormir. Paulo está falando para a gente ficar acordado. Nós vamos dormir. A outra vertente do dormir é o dormir na ilusão. É o sono profundo de Adão. É o sono profundo de Adão. É o adormecimento para que favoreça que as trevas, o engano, o Satanás, venha testar. Porque o Adão é a razão. A Eva simboliza o sentimento ainda é novelado no egoísmo. Então, a primeira leva de espíritos que vieram fertilizar a terra para ajudar os autóctones foi a raça adâmica. Mas, em seguida, com o adormecimento da razão, reencarna a raça de Eva. Deu? A raça de Eva. Ou seja, a nossa condição ainda muito voltada para as questões dos sentidos, das emoções, dos prazeres. A Eva é retirada da costela de Adão, não é? Da região do tórax, do plexo cardíaco, que simboliza o sentimento. E a Eva foi tentada por quem? Pelo quê? Vou falar como espécie. Não foi pela serpente? A serpente são os espíritos que vibram na faixa de Lúcifer. Por isso que, teoricamente, ou teologicamente, são expulsos do paraíso. Que não querem luz. Querem continuar na treva, porque é mais interessante. É mais sofisticado ficar na treva. A treva oferece muitas coisas que interessam às nossas emoções. Emoções exacerbadas. A serpente induz Eva. Eva, então, é inoculada. Eva é inoculada pela serpente. Serpente reencarna. Qual é a reencarnação da serpente? Caim. Então, para os teólogos, Caim é o filho do diabo. Porque o diabo, o simbolismo dele, ou Satanás, o simbolismo dele é a serpente, sorrateira. Jesus falou para os fariseus, capítulo 7 de João, religiosos, intelectuais, conhecedores, vós tendes por pai o diabo, que é a serpente.
Entendeu? Por quê? Pregam e não fazem. Tem luz, fala da luz, mas na hora do testemunho, dá a porretada. Na hora que a dor bate, eu não quero. A gente escuta isso mais do que vocês imaginam nos atendimentos na casa espírita. Atendemos espíritas, conhecedores. Quantas vezes já ouvimos isso? Conheço Allan Kardec, estudo as obras, mas me ajuda a orar para os espíritos tirar, porque eu não estou suportando. Porque quando vem, meu amigo, quando vem o testemunho, é testemunho, não é brincadeira. Esse é o ponto que a nossa reunião vai atingindo o clímax dela, que é a objetivação da espiritualidade. A gente inicia numa linha muito tênue, a gente brinca, a gente dá belas risadas, sente feliz, matamos saudade, todo mundo aqui, o senhor Muta sentou até aqui na frente, coitado. Laceiro lá atrás. Aí foi tudo festa. Para chegar agora. Agora. Essa é a hora que desagrada. E tem que desagradar. Por isso é que os discípulos ouviram de Jesus que o discurso, quando desce na boca, ele é igual mel. O evangelho é mel, consolo. Mas depois que ele passa pela boca, ele vai pelo ventre afora, é fel, amarga. Por quê? Vai falar das nossas necessidades, da nossa realidade. Então, atualmente, quem sabe semana que vem eu volto? Semana que vem não. Semana que vem vocês vão ter um outro brilho de Basílio. Afinador de instrumento. Cenas do próximo capítulo. Narração de Marcelo. Vindo do Acre. Natural de Belo Horizonte. Estudioso das obras de Emmanuel. Sintonizado com o estudo do Evangelho. Com Sobral, com Honório, com tantos outros. Semana, daqui a 15 dias, a gente pode voltar. Por quê? O momento do fel é o momento do agora. Aí eu vou ter que pular. Eu vou pular um capítulo. Aliás, vou pular uma epístola, vou para o capítulo 2 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Que é o texto que a gente começou a trabalhar semana passada. Quando ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Rogamos a vinda dEle e a nossa reunião com Ele. Por quê? A vinda dEle é perene, é constante. Ele está vindo o tempo todo. Ele está batendo na tua porta o tempo todo. O telefone está tocando, é Jesus. Caso Alberto, né? Não, porque eu recebo cada pedrada de dia, é Jesus. Lembre do que eu estou falando. Pode ser que não seja compreendido agora. É Jesus. Ele não é o governador espiritual do planeta? Então, quando você tem a notícia que tem lá um grupo que só pensa em si, em detrimento do resto, lembrem-se. Eles estão lá porque foi Jesus que autorizou. Problema deles. Agora, não esqueçamos que os escândalos são necessários. Essa confusão que está no nosso Brasil representa a necessidade do povo brasileiro. Ah, porque votou? Não, porque espiritualmente nós temos que passar por isso. Inclusive para valorizar o que vem a ser ética. Porque a gente fala do corrupto, mas costuma lá no escritório que você está trabalhando, você pega uma caneta e fala assim, não, essa aqui eu vou levar para o meu filho. Faz diferença para o meu patrão, não. É a mesma coisa de surrupiar a Petrobras. E aguardem que Petrobras é fichinha, quando vocês ficarem sabendo do BNDES. Aguardem.
cenas dos próximos capítulos do Big Brother. Porque o atual contexto político, administrativo do Brasil é parecido com o BBB. Por isso é que é bom demais para o nosso aprendizado. Para a gente entender a necessidade da vinda do Cristo. Porque se não for assim, meu amigão, se não houvesse a corrupção que aconteceu, por exemplo, em França, ao longo de séculos, até o clímax da queda da Bastilha, um processo muito parecido. São os tempos e os tempos, tempos e metade de um tempo. Isso é profecia. Profecia é ciência. Eu escutei um amigo falando aí, muito entendedor de evangelho, mas eu vi ele falando uma grande besteira. Que profecia, médium que profetiza, que traz uma profecia, é para alertar as pessoas, porque a profecia não pode acontecer. Você não entende bulufas, que profecia é uma ciência, é matemática, é planejamento espiritual. Existem profecias de indivíduos, de coletividade, de nações e planetária. E estão até falando que Jesus marcou uma reunião aí há pouco tempo para dizer que existe uma data limite, que até 2018 ou anda ou desanda. E o povo vende DVD, que é uma beleza. E colocam palavras na boca de pessoas sérias que jamais iriam contradizer Allan Kardec. Juízo final. Vocês conhecem esse texto do livro Gênesis? O nosso povo desconhece Allan Kardec. Porque o juízo final, na realidade, é um movimento que bate na porta do aprendiz a cada instante que ele está pronto para dar um testemunho. Então o juízo final não é uma era, não é uma época, não é um ano. Tem juízo final para espíritos. O que aconteceu? Quando aprendeu com Policarpo, diz Mina, o Nestório, e foi dar um testemunho no Circo Máximo. Ali ele começou a se soerguer. Depois ele foi dar um outro testemunho no Circo Máximo, como Basílio. Era um outro juízo final. Juízo final, ele viveu, por exemplo, como um apóstolo, ou como um discípulo, que tinha um nome, na época de João de São Paulo, quando ele foi um dos cardeais assessores de Inocêncio III, no século XI, e que ele foi instrumento para que Inocêncio III recebesse Francisco de Assis. Emmanuel. Mas depois ele teve outros juízos finais que ele não foi tão feliz. Ele se envolveu com a política do mundo enquanto era para trabalhar com a política de Deus. História dele na igreja. Se complicou, aí teve uma oportunidade bendita de reencarnar lá em Sanfins do Douro, né? Lá na península, terras abençoadas de Isabel de Aragão, para depois chegar ao Brasil em 1549 nas naus de Tomé de Souza, para ser o primeiro escritor, o primeiro evangelizador desse país. Manuel da Nóbrega. Gago. Problema pulmonar. E como ele mesmo apresenta, foi a oportunidade que Jesus me concedeu de lidando com a selva, com as feras, com as dificuldades, eu poder começar a entender que o Evangelho não me dá a prerrogativa de mandar e ser obedecido. Evangelho nos concede a oportunidade para que nós possamos aprender o que é serviço e servir. Observe. Juízo final, Apocalipse, testemunho, vinda do Senhor, é o tempo todo da sua vida. Agora, a gente aprende com Allan Kardec, que explica com uma chave extraordinária, que este momento planetário é um momento previsto. É um momento em que existe o processo do progresso humano, individual, coletivo,
E existe o progresso do próprio orbe, do planeta. O planeta Terra está viajando no universo, ele não está parado. A nossa galáxia está se movimentando. E o nosso planeta está se graduando na hierarquia dos sistemas do cosmos. Aí a nossa visão começa a esquecer o partido. Começa a esquecer a politicagem do mundo. Aí eu já começo a me interessar pelos sistemas, pelas galáxias. Inclusive eu gostaria de dizer para vocês, não se assustem. Vocês são candidatos a viver em outros planetas. Não vão ser abduzidos. Todos nós vamos migrar a um momento certo. Como a emigração está acontecendo. Quantos espíritos estão chegando aqui para nos auxiliar numa elaboração mental mais eficaz. Desenvolturas de raciocínios mais diretas, para que a gente possa usar as ferramentas que nós, primitivos, inventamos, em tese. Em tese. Eles que vão usufruir. E a gente vai ter a oportunidade de aprender com eles. Aí vai desencarnar, para depois, quem sabe, voltar, se eles aceitarem. Então, cuide bem do seu filho, porque pode ser que você precise dele amanhã. Pode ser que ele que vai ser a chave para você reencarnar amanhã. Então não pense que você é Deus. Embora nessa época, como diz Elton John, analisando a postura de Francisco I da Igreja Católica, achei ele de uma felicidade extrema. Esse momento da humanidade é o momento da era da vaidade. E tem muita gente se achando o máximo. Se nós temos uma população de 7 bilhões, 7 bilhões, sendo que na nossa Terra a ciência expressa aí algo em torno de 30 milhões de espécies, sendo que a metade já foi catalogada. Então, quer dizer, existe uma metade que nem foi catalogada pela ciência. E na espécie humana, que reencarnamos para administrar, né? Por isso é que está escrito no livro de Gênesis. Né? Primeiro Deus foi criando os animais, para depois vir o homem. Os homens, que não é um homem. Adão é simbólico. Por isso disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se é Deus, não pode ser façamos conforme a nossa. São os co-criadores do universo. E você, dentro de 7 bilhões de espíritos, num planetinha desse tamanhozinho, como eu vi essa semana um indivíduo comentando de uma forma muito feliz, se acha o cara. O fera, né? É o cara. O Romário é aquele baixinho que se acha. O Supremo Senhor do Universo. Né? O momento é exatamente para nos favorecer, para entender que nós não somos esse cara todo. Mas você é o centro do universo. Você é o centro do universo. Então a teoria do heliocentrismo, ela tem bases psicológicas. Embora a gente julgava ser universal. Você é o centro do universo. Porque todo o sistema está à sua volta. Agora, não está favorecendo a você. Você que tem que lutar para se adequar e ser favorecido por toda a obra divina que está à sua disposição. É o banquete do Senhor. Jesus não convida a todos? Muitos são os convidados. Poucos os escolhidos. Convidados para quê? Para ir para uma festa, para ir para um planeta tal. Convidado para fazer luz, porque você fazendo a sua luz, brilhai a vossa luz. Você fazendo a sua luz, automaticamente você está se graduando. Você está entrando em relação com luzes superiores. Quer dizer, os espíritos vêm a nós, não é? São os anjos, as vozes dos céus, alaridos, que estão aqui
Vem cá, meu filho, vamos caminhar, tenha confiança, etc. Mas eles não estão fazendo assim para você segui-los, embora tenha conselhos extraordinários. Jesus vem à Terra para dizer da sua posição, da sua responsabilidade e da importância de você qualificar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas atitudes, para que aonde você estiver, você seja representante da luz. Vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo isso de fora para dentro para você. Porque não adianta ninguém falar que você pode. Não adianta. Não adianta percorrer religiões aí que você vai ficar capenga, precisando de médium, precisando do pai João, do sacerdote X, do pastor Y. E continuar nessa condição, como dizia meu avô, perrengue. Sabe o que é perrengue, seu amor? Antigo, né? Isso, né? Perrengue. Doente, enfermo, capenga, coxo estropiado. Não adianta a gente ficar só esperando promessas que venham de fora para dentro. Jesus não quer isso. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Agora, isso é maravilhoso, porque ele está apontando para nós um caminho que precisa de ser percorrido por nós mesmos, e é o único que vai garantir a sua felicidade. O único. Não adianta nenhum projeto nesse mundo sem evangelho. Por isso, todos os anseios, os sonhos, vão sendo atropelados, caindo por terra, etc. Decepções, augúrias, sofrimentos, encarnação, doença, infarto, né? Derrames, doenças crônicas, câncer, AIDS, falta de dinheiro, inflação, dólar. Gente, nós precisamos de entender. Nós precisamos de entender que para ser feliz, você não precisa da moeda. Você não precisa de posses. Você precisa de viver com o que a vida te apresenta como necessidade. Porque a maioria dos nossos males está na razão direta de não nos contentarmos com o que o Senhor nos oferece para sermos felizes. E eu gostaria, não deu nem para passar pelo texto, mas só porque a Dora pôs no quadro, que a gente refletisse, porque está lá na frente, Dora. Eu só fiquei no primeiro. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O anticristo, o antagonismo, o Satanás, ele não tem vida própria. Mentira cai por terra. As obsessões, as enfermidades espirituais, o desmazelo, toda essa confusão que nós encontramos no caminho, um dia se transformar-se-ão em luz. Então não julgue, ore, passe, abençoa, dê exemplo, e continue na sua caminhada certos de que a tempestade é que prepara, é que saneia a ambiência da alvorada do reino. Foi Jesus quem nos mostrou isso. No terceiro dia ele volta de manhã, no jardim, enquanto Maria de Migdol
suplicava pelo corpo do Senhor. Aonde puseram? Ele se apresenta, ela pergunta, e numa frase inesquecível, ela o reconhece. Maria. Ela responde, Rabone. Foi o suficiente para que, como nos ensina Emmanuel, a pecadora expressasse luz para jamais apagá-la. Porque o amor que ela passou a nutrir com Jesus jamais deixou-a perdida no vale das ilusões. E por isso, ela se transformou no símbolo, na portadora da imortalidade para a humanidade. Porque foi ela quem contou para nós que Jesus voltou. Jesus não escolheu nem a mãe, nem os discípulos, escolheu a pecadora. Aquela que ele viu claramente o potencial extraordinário de fazer luz. Como ele está olhando para cada um de nós nesse momento. Somos Maria, aquela pecadora que queremos nos converter. E por isso, temos em Maria Santíssima a benfeitora dos nossos corações. Com muita alegria, com o coração sensibilizado pela nossa atividade, pelo nosso encontro, eu gostaria de me despedir de todos os amigos da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo, do chat. Tivemos alguns problemas técnicos hoje, agradecendo a presença de todos vocês, agradecer a presença do nosso Marcelo. Marcelo, lembre-se, embora fisicamente pequeno, o coração de Kardec é imenso para acolher a todos nós, porque a missão dele, como educador, é de ser o precursor, ou nos oferecer os valores precursores para a vitória do bem, para a presença inigualável de Jesus no nosso coração. E assim eu termino a minha participação pedindo ao nosso Marcelo que vem aqui à frente para fazer a prece que vai expressar o nosso sentimento e encerrarmos a nossa atividade. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus, nosso Mestre, que nos visita a todo instante, governador espiritual de nossas vidas, de nossas possibilidades, nós te agradecemos por esta noite de bênçãos derramadas sobre nós, pelo enriquecimento de nossos espíritos, neste contato com o conhecimento,
profundo e vibrado em tons capazes de tocar nossos corações nas suas fibras mais profundas. Abençoa, Jesus amigo, esta casa, esta escola de aprendizado, de serviço, que nos acolhe nesta noite. E que a tua luz possa iluminar os nossos passos, para que caminhemos com segurança nesta longa jornada evolutiva que temos pela nossa frente e que será coroada de êxito, com a harmonia, com a felicidade que havemos de alcançar a partir da tua direção segura. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.